Olá, hoje eu quero conversar com você aqui no nosso Pode Conversar sobre mais um assunto que é tão importante para os casais, que é relacionado à comunicação conjugal. Comunicação é sempre o vilão maior, eu acho, da vida conjugal, porque não é fácil. E hoje eu quero falar quando um dos dois evita conversas difíceis, evita discussões difíceis. Mas antes disso, eu quero te lembrar para você acionar o sininho, para você se inscrever, caso você ainda não se inscreveu, e também mandar a sua contribuição de algum assunto que você gostaria que eu abordasse ou fazer algum comentário. Porque quem faz o Pode Conversar é você junto comigo, porque senão eu vou estar falando sozinha aqui, não é? E eu hoje quero falar sobre esse assunto que uma seguidora me pediu que falasse a respeito dessa comunicação difícil entre os casais, principalmente quando o marido, por exemplo, mas pode ser também a mulher, não aceita conversar sobre questões difíceis. E ele sai, alguns maridos saem, deixa a esposa falando sozinho, ou sozinha, ou outros não saem, mas dão respostas ríspidas, que atrapalha a relação, traz mágoa no coração. E nós sabemos que isso é algo que costuma acontecer até com certa frequência em alguns casais. Então, esse é um assunto delicado. Eu vou ser cuidadosa para falar sobre ele e espero que você vá entendendo tudo, que a comunicação ela é um pilar fundamental que segura o relacionamento, qualquer relacionamento, mas principalmente o relacionamento conjugal. Então, a habilidade de saber falar sobre assuntos difíceis é crucial para que o crescimento e a estabilidade conjugal continue verdadeira, continue acontecendo entre o casal. Mas, o mais que é ruim, né? Em alguns casos, você pode observar padrão onde um dos parceiros evita discutir esses tópicos mais complexos e sai da situação e deixa o outro falando sozinho. Não gosta de conversar sobre algo que toca na ferida, na realidade é isso. E aqui nós vamos explorar as possíveis razões por trás desse comportamento e os impactos na relação e quais são as estratégias que podemos usar para melhorar essa comunicação, mesmo porque nós sabemos que as instruções bíblicas é para que haja uma boa comunicação entre as pessoas, quer seja marido e esposo, esposa, quer seja pais e filhos, e todas as pessoas do nosso convívio. A carta de Tiago nos recomenda ter cuidado no falar e no irar-se. E o versículo lá de Tiago diz assim: meus irmãos, estejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, porque a ira do homem não produz justiça. Se você quiser anotar este versículo, está em Tiago 1, 19 e 20. Aliás, são 2 versículos. E para entendermos melhor a situação, nós vamos fazer assim, nós vamos explorar juntos as diferentes razões que podem levar o casal a enfrentar essa dificuldade. E você vai me acompanhando aí, e quem sabe você vai ver alguém que você conhece se encaixando em uma dessas dificuldades que eu vou apresentar. Então, algumas pessoas, a primeira dificuldade que eu quero apresentar aqui, é que algumas pessoas têm aversão por conflitos e evitam discussões pensando que assim estão promovendo a paz. E essa pessoa chega a falar, eu sou de paz, eu não gosto de discutir, mas na realidade essa não é a melhor forma de manter a paz.
porque não resolve. A Bíblia nos ensina que devemos conversar com a pessoa que nos ofendeu. Lá em Mateus 18:15, está dizendo que se um irmão pecar contra você, você deve falar com ele em particular e chamar a atenção pelo erro. Se ele ouvir, você terá recuperado o seu irmão. E aqui está falando de uma forma direcionada para a igreja e aos irmãos da comunidade, mas serve para todas as situações. O que é necessário observar é o cuidado e amor no falar. Porque se você não tiver cuidado e amor, você também vai agredir. E aí a relação vai ficando cada dia mais difícil. No entendimento mais antigo da relação conjugal, e nós mulheres, eu lembro desse tempo, éramos orientadas a não falarmos de nossos conflitos e de nossas dúvidas na relação conjugal. Isso contribuiu para o adoecimento e até mortes prematuras de mulheres que foram ficando amarguradas, se fechando em um mundo só seu. E aquela amargura era tão grande que foi virando uma enfermidade. E não era comum indicar terapia naquela época e nada podia ser resolvido com o marido. O marido ficava num patamar diferente da esposa. Mas hoje, graças a Deus, vivemos dias diferentes, onde o casal, desde o tempo do namoro, discute qualquer assunto e chega a conclusões importantes para os futuros anos. É o casamento inteligente. O casamento inteligente é aquele que tem um diálogo aberto, civilizado, amoroso. O casal fala de todos os assuntos. O casal não tem medo de conversar, tem cuidado, mas não tem medo. Então, outra razão. A outra razão é que algumas pessoas, tanto homens quanto mulheres, eu quero enfatizar que isso eu percebo que é mais frequente nos homens. Tem dificuldade em expressar emoções e por isso evitam situações desconfortáveis. Eu não sei se a nova geração de homens tem resolvido isso melhor. Acho que até vou observar de agora para frente isso. Mas os homens mais antigos, eles têm muita dificuldade, muita mesmo. E quando falamos isso em seminários e palestras, sempre vem uma questão. Mas a minha mulher não sabe conversar e briga, chora, e se torna impossível ter um diálogo com ela. Mas eu quero aqui lembrar você, marido, que a Bíblia o colocou como líder de sua casa. E você precisa ser um líder sábio. O líder sábio consegue fazer a sua mulher ouvir e conversar. E ele vai fazer isso sem palavras agressivas, sem apontar o dedo, mas usando o seu olhar firme e amoroso, a sua dignidade inquestionável e o seu caráter admirável. Não é se calando, não é se isolando que os seus problemas conjugais serão resolvidos. É claro, saber calar é muito importante. Em determinados momentos, pode-se usar o calar. Mas o calar também, se ele for utilizado para provocar, ou tipo um calar provocativo, ele irá contribuir para o esfriar do amor. Com o seu amor, você vai alcançar o respeito dela. E aqui, então, eu vou abrir um parágrafo para sugerir aos pais, que, por sinal, estão preparando seus filhos para o futuro. Deixe suas crianças expressarem suas emoções. E você precisa ensinar os seus filhos a fazer isso de forma educada, porém sincera. Exemplo, se seu filho não gosta de ajudar no trabalho doméstico e ele faz isso reclamando,
É importante que você deixe que ele faça, mesmo reclamando. E depois, em outro momento, em que vocês estiverem mais tranquilos, você pode conversar com seu filho a respeito. E vai mostrando para ele que nem tudo que nós fazemos porque gostamos, e que algumas coisas nós fazemos porque nós precisamos cooperar. E é o papel de todos na casa. E numa família, uns precisam dos outros. Mostre para ele que resmungar não é o melhor. O melhor seria conversar a respeito, de forma que haja possibilidade de uma negociação. Faça negociação. Se o problema dele é não gostar de lavar louça, qual seria o trabalho doméstico que ele aceitaria fazer? Aí você sugere: lavar os banheiros, passar o aspirador de pó na casa e assim por diante. Você estará ensinando o seu filho a conversar diante de uma situação desconfortável. E isso ele vai levar para o futuro dele. Quando ele se casar ou ela, eles saberão conversar. E aí ele já é um marido ou uma esposa. E no lugar de ficar evitando conversar ou resmungando baixinho, ou empurrando aquela solução por 3, 4 dias, sem resolver a questão e sem tocar no assunto, isso já não vai ser feito, porque ele aprendeu lá quando criança. Ele aprendeu a resolver as questões. Os pais ajudam muito. A falta de comunicação pode levar ao acúmulo de sentimentos não expressos. E isso resulta em ressentimento. As coisas não resolvidas vão se acumulando. Evitar discussões pode ser uma forma de evitar responsabilidades ou de evitar desconfortos associados a problemas. Isso pode acontecer com o marido, ou com a esposa, ou com os filhos, com a família toda. E todos precisam aprender a conversar, aprender a falar, aprender a ouvir. Fugir do problema pode acarretar um acúmulo de coisas não resolvidas e gerar, com o tempo, um total esfriamento da relação e até chegar ao divórcio. Toda mulher precisa ser ouvida pelo marido, e todo marido também precisa ser ouvido, mas isso é mais forte na mulher. Por isso, às vezes, ela tem tanta necessidade de amigas, porque ela precisa conversar, ela precisa colocar o que tem dentro dela, expor o que tem dentro dela, para que ela seja ajudada, porque só de falar, ela já é ajudada. Todo mundo já ouviu dizer que a mulher é conquistada pelo que ela ouve, pela boa conversa do homem, pela atenção que ele dá. E nós vemos que isso é verdade, porque quando nós atendemos casais, nós vemos que essa é uma reclamação da mulher, que ela tenta conversar, mas o marido está lá no celular, ou então está lá assistindo algum filme, não dá atenção para ela. E isso é muito necessário, isso é conquista. Olha, não é difícil conviver com mulher, agora eu estou falando para os homens. Basta você, homem, ser educado, ter uma boa conversa, ser carinhoso e trabalhador. Esse é o homem perfeito que toda mulher procura. Ela não está à procura de homem rico, ela está à procura de homem trabalhador, carinhoso, honesto. Claro, se for rico, melhor ainda. Mas se não for, não tem problema. Discutir pode ser saudável, desde que seja feito com habilidade. Eu sempre recomendo não tentar resolver quando as emoções estiverem fragilizadas. É preciso, às vezes, deixar passar um tempo, e às vezes um dia só é pouco,
É preciso, às vezes, deixar vocês dormirem, acordarem mais calmos, às vezes esperar uns 2 dias, 3, saírem para um lugar onde vocês possam estar sozinhos, numa lanchonete, num restaurante, numa praça, um lugar onde que ninguém vai surtar e o público fica mais seguro. E sem o aparelho celular, e conversar sobre o acontecido. Isso é criar um ambiente seguro e não um ambiente crítico. O ambiente ajuda o casal a se abrir. Ambos precisam entender que não são donos da verdade. E todas as pessoas erram. E partindo dessa premissa, eles vão crescer muito no diálogo e, consequentemente, no amor. Isso é muito bom para você ir observando. Se você começar a fazer dessa forma, você vai ver que vocês vão se entender melhor. A ausência de discussões pode distorcer a percepção dos parceiros sobre o relacionamento, levando a mal-entendidos, a falta de conexão emocional. Com certeza, você conhece um casal que tem aparência de casal perfeito. Aquele casal que todo mundo olha e fala, olha que casal perfeito. Mas um dia você recebe a notícia de que eles estão se separando. E você fica chocado. Por quê? O amor acabou, eles dizem. Nós não temos mais conexão. Eles se desconectaram através do silêncio, através do constante evitar de assuntos difíceis. E isso foi crescendo entre eles e eles perderam o elo. A falta de resolver os problemas impede o crescimento, impede a evolução da relação. A empatia deve ser desenvolvida também de forma a alcançar a capacidade de se colocar no coração do outro, entender o coração do outro. Isso é empatia. É promover uma compreensão mais profunda, diminuir a resistência da comunicação. Então, você precisa ser empática, empático. Isso vai ajudar muito no seu relacionamento. Aqueles casais que já estão muito prejudicados pela falta de comunicação, eu quero recomendar uma terapia. A terapia de casal pode ser uma ferramenta valiosa para auxiliar na melhoria da comunicação e na resolução de conflitos. Na realidade, a terapia irá ajudar a trazer cura para o bloqueio da comunicação e irá ensinar o casal a conversar. O casal passará a ter uma comunicação assertiva e irá saber se expressar de forma respeitosa. Ao buscar um equilíbrio e conseguir ter liberdade para expressar seus sentimentos, o casal vai percebendo que a sua relação ficou melhor. A saúde também deu uma estabilizada e o casal vai ver que alcançou uma vitória. Ambos deixarão de falar sem pensar, irão parar de se agredirem com palavras, vão parar de usar comparação ou rótulos e terão uma compreensão mútua e poderão gozar de uma relação muito mais rica por toda a vida. A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Está em Provérbios 25:11. Eu gosto muito desse versículo. Uma vez eu ministrei no encontro de casais e até levei de lembrancinha uma maçãzinha dourada, dessas feitas de leite ninho, esses bombonzinhos, e numa bandejinha para que eles pudessem fixar essa palavra, que é a palavra proferida no tempo certo.
É como frutas, em alguma tradução fala como maçãs de ouro em bandejas de prata. É muito lindo. Depois você checa este versículo e você vai ver o quanto ele é precioso. Eu quero então deixar isso com você, que as suas palavras sejam tão preciosas que elas possam ser lembradas, você possa lembrar que elas são como maçãs de ouro em bandejas de prata. E que Deus abençoe seu casamento, que você possa melhorar a cada dia na sua relação, no seu diálogo, e peça também a Deus, porque Deus vai trazendo estrutura, Deus vai trazendo condições de você melhorar na comunicação e de vocês continuarem se amando, se respeitando e vivendo por toda a vida juntos. Que Deus possa abençoar você.